Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Boa noite, povo de Deus. Hoje a palavra que eu tenho para partilhar com vocês é a palavra que o Senhor nos dirigiu no sábado à noite na nossa reunião de núcleo, lá na capelinha do hospital. Todos os sábados, os servos do grupo de oração se reúnem lá naquela capelinha para nós buscarmos em Deus o que Ele quer que seja pregado, falado, partilhado aqui no grupo de oração. E a palavra que Ele nos dirigiu no sábado à noite é uma palavra muito conhecida de todos nós. Ela está no Evangelho de São João, no capítulo 2. E o título se chama As Bodas de Canaã. As Bodas de Canaã. Evangelho de São João, capítulo 2. Na Bíblia da Ave Maria, a página é 1385. As Bodas de Canaã, 1385. Antes de eu começar a leitura dessa palavra, eu quero perguntar: quem aqui já foi em algum casamento? Levanta a mão. Quem aqui já foi em algum casamento? Casamento. Amém. Essa palavra de hoje, ela vai falar de uma festa de casamento. É as bodas de Canaã. Canaã da Galileia, um lugar da região onde Jesus vivia. Canaã da Galileia é um local, é um lugar onde Jesus foi. E neste lugar estava acontecendo uma festa de casamento. E a festa de casamento dos judeus, ela é diferente da nossa festa. A nossa festa de casamento, ela dura um dia, não é assim? É um dia o casamento. Na tradição judaica, o casamento dura 7 dias. 7 dias é festa sem parar no casamento dos judeus. É a tradição deles. Eles fazem festa durante 7 dias sem parar no casamento deles. Então vamos à leitura. As Bodas de Canaã, capítulo 2. 3 dias depois, celebravam-se bodas em Canaã da Galileia. E achava-se ali a mãe de Jesus. Também foram convidados Jesus e os seus discípulos. Como viesse a faltar vinho, a mãe de Jesus disse-lhe: eles já não têm vinho. Respondeu-lhe Jesus: mulher, isso compete a nós? Minha hora ainda não chegou. Disse então sua mãe aos serventes: fazei o que ele vos disser. Ora, achava-se ali 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, que continham, cada qual, 2 ou 3 medidas. Jesus ordena-lhes: enchei as talhas de água. Eles encheram-nas até em cima. Tirai agora, disse-lhe Jesus, e levai ao chefe dos serventes. E levaram. Logo que o chefe dos serventes provou da água tornada vinho, não sabendo de onde era, se bem que o soubesse os serventes, pois tinham tirado a água, chamou o noivo e disse-lhe: é costume servir primeiro o vinho bom, e depois, quando os convidados já estão quase embriagados, servir o menos bom. Mas tu guardaste o vinho melhor até agora. Este foi o primeiro milagre de Jesus, realizou-se em Canaã da Galileia,
manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Depois disso, desceu para Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ali só demoraram poucos dias. Palavra da salvação. Vamos aplaudir a palavra de Deus. A palavra de Deus é cura e é salvação para nós. Está muito alto esse microfone aí? Que às vezes quando o som fica muito alto não dá para entender. Me dá uma sensação que está tão alto. A palavra de Deus, ela é cura e ela é salvação para cada um de nós. Vamos nos situar no que aconteceu. Vamos trazer essa palavra para os nossos dias de hoje. Jesus, ele foi convidado, ele e seus discípulos, para irem a essa festa de casamento. E achava-se nesse lugar uma pessoa muito simples, uma pessoa muito humilde, que inclusive muitos de nós precisamos valorizar ainda mais essa pessoa. Não porque ela é melhor do que Deus, não porque ela é mais do que Deus, mas no final dessa leitura, nós percebemos que a narração desse texto diz que o primeiro milagre que Jesus realizou foi esse. E quem se encontrava nessa festa de casamento era a mãe de Jesus. O primeiro versículo que nós lemos está aí na palavra. Achava-se ali a mãe de Jesus. E quando a mãe de Jesus, ela percebeu que ia faltar o vinho, ela foi imediatamente ao filho dela. Presta atenção nisso. Ela foi ao filho dela. Nossa Senhora é aquela que apresenta a Jesus as nossas necessidades. Nossa Senhora é aquela que apresenta a Jesus os nossos pedidos. Ela não foi resolver o problema, ela foi levar o problema para Jesus. E ela percebeu o que estava acontecendo naquela festa. E não ter vinho na festa, para o povo judeu, era algo muito grave. Porque o vinho para o povo judeu é sinal de alegria. O vinho para o povo judeu é sinal de alegria. E Nossa Senhora percebe que ia faltar alegria naquela festa. Ia faltar alegria naquele relacionamento que estava começando. Aquele relacionamento estava começando. Era uma festa. Duas pessoas iam começar uma vida. E o que me chama a atenção nessa noite, diante dessa palavra tão conhecida, e o que desperta o meu coração, é que nós precisamos convidar Nossa Senhora e convidar Jesus para estar em nossa vida. Se nós pegarmos em Gênesis, nós vamos ver que lá no comecinho, Deus disse assim para o homem: deixe teu pai e tua mãe, e você vai se unir à sua mulher, e vocês se tornarão uma só carne. Gente, ali estava começando uma relação. E nós precisamos convidar Jesus e Maria para estar em todos os começos da nossa vida. Quando nós vamos iniciar o namoro, quando nós vamos começar a viver o tempo de noivado, quando nós vamos iniciar um trabalho, quando nós vamos iniciar um curso, quando nós vamos começar a nos preparar para tirar a nossa carteira de motorista. Porque Nossa Senhora e Jesus, eles não são indiferentes à nossa realidade. Às vezes tem pessoas que acham que Jesus, ele não se importa com o nosso dia a dia. Ele não se importa com o nosso cotidiano. E ele se importa sim.
Nossa Senhora e Jesus conhecem o nosso dia a dia, conhecem a nossa história, conhecem a nossa vida. Ele se encarnou. Jesus foi homem, foi Deus, mas Ele foi homem. As coisas que nós sentimos, Ele também sentiu. Ele só não pecou. Ele não pecou, mas tudo que o ser humano sente, Jesus sentiu. Porque Ele veio nascido de uma mulher. Ele tomou o corpo, o sangue de Nossa Senhora. Toda a estrutura mental, toda a estrutura emocional, toda a psique de Jesus, toda a biologia, a fisiologia, o físico de Jesus veio de Nossa Senhora. De uma mulher, de uma pessoa humana como nós. Então, Jesus e Maria, eles não são indiferentes àquilo que nós vivemos no nosso dia a dia. E nós precisamos, católicos, que acreditamos na intercessão de Nossa Senhora, convidar ela para estar sempre presente em todas as coisas, a começar do nosso amanhã. Quando abrimos os nossos olhos, quando vamos iniciar o nosso dia, quando vamos terminar o nosso dia, é preciso que nós chamemos essa mãe e que ela apresente a Jesus o nosso dia, a nossa história, a situação que temos vivido. O que você tem vivido nesse momento? O que você tem vivido? Eu não sei, mas a mãe de Jesus sabe. E ela está atenta à sua vida. Ela está atenta aos acontecimentos da tua vida. Ela está atenta à tua história. E ela, nada mais, nada menos, simplesmente apresenta a você com a tua família e toda a tua história a Jesus. E quando ela percebeu que ia faltar alegria naquele relacionamento que estava começando. Aquele relacionamento estava começando. E já ia faltar alegria para aquele casal. Já ia faltar alegria para aquela festa. Nossa Senhora chama Jesus. E fala para ele: olha, filho, está acabando a alegria, está acabando o vinho. Eles mal estão começando esse relacionamento e já estão perdendo a alegria. Quem é casado aqui, levanta a mão. Meu Deus, quase o grupo de oração inteiro. Senhor, coloca no meu coração que nessa noite nós precisamos rezar pelos casamentos, pelas famílias. E quem é que pretende um dia se casar? Pretende constituir uma família? Ergue a mão. Quem pretende? Amém. Acho que não escapou um dessa igreja. O que não é casado quer casar, gente. Depois o povo fala que casar não é bom, né? Depois falam que como que não é bom, não é verdade? Hoje nós vamos rezar por isso. Nós vamos rezar para o Espírito Santo fortalecer os nossos relacionamentos. E o que Deus colocava no meu coração, quando eu li e reli essa passagem, é que nós precisamos fortalecer os nossos relacionamentos. O nosso relacionamento conjugal, o nosso relacionamento de família, o nosso relacionamento com os bons amigos. Presta atenção no que eu estou dizendo. Com os bons amigos nós devemos fortalecer os nossos relacionamentos. Nós precisamos fortalecer os nossos relacionamentos. E como que nós fazemos isso? Fala assim para o teu vizinho aí que está do seu lado: chama a Nossa Senhora. Ela é especialista em apresentar a nossa vida, o nosso casamento, as nossas dificuldades, as nossas tribulações, as nossas provações e enfermidades a Jesus. Amados, só é possível fortalecer o nosso relacionamento e viver a alegria nos nossos relacionamentos, seja de noivado, de namoro, de casamento, de amizade, no trabalho, dentro da igreja, quando Jesus está. Quando Jesus está.
E foi exatamente o Cristo, Jesus, que Nossa Senhora foi falar. Foi para Ele que ela foi falar. Ela foi apresentar a vida deles, a situação deles para Jesus. Eu quero dizer para você, não se engane. Não se deixe ser enganado. Não entre em erro de doutrina. Nossa Senhora nunca quis ser melhor que Jesus e nem é melhor que Jesus. Mas uma coisa eu quero te dizer: ela gerou o Cristo. E essa mulher teve intimidade com nosso Senhor Jesus Cristo. Ela teve intimidade com o Salvador do mundo. Ela teve intimidade com o Filho de Deus. Aliás, o Filho de Deus é filho dela também. Também. E nessa noite eu quero te dizer, e para aqueles que vão ouvir essa partilha, que Deus está atento aos detalhes da tua vida, a tudo que você tem vivido. E quem tem apresentado a sua vida a Jesus é a tua mãe. E a tua mãe tem nome, a tua mãe espiritual. Eu não estou falando da tua mãe biológica, eu estou falando da tua mãe espiritual. Porque se nós temos um pai espiritual, nós também temos na ordem da graça uma mãe espiritual. E Nossa Senhora é a mãe dos católicos. Ela é a mãe espiritual do povo que não despreza essa mulher, que não humilha essa mulher, mas que pelo contrário, que acredita no poder da sua intercessão. E foi isso que ela fez. Gente, ela foi interceder neste casamento. Depois dizem que não existe intercessão. Quando você reza por alguém, você está fazendo o quê? Alguém aqui reza por alguma pessoa? Você já rezou por alguém? Ergue a mão. Eu já. Você já rezou por alguém? Já orou por alguém? Eu também já. O que você faz quando você ora por alguém? Você está intercedendo. Você está pedindo a Deus por aquela pessoa. E o que Nossa Senhora faz? Ela intercede. Ela ora. Ela pede. Ela faz o que nós fazemos. Nós fazemos o que ela faz. Nada mais do que isso. E então, depois disso, o que acontece? Olha o diálogo de Nossa Senhora com Jesus. Jesus diz assim para ela: mulher, mas isso compete a nós. Ele não falou isso compete a mim. Ele falou a nós. Ele e Maria. Jesus e a mãe. Isso compete a nós? O que nós temos a ver com isso? Está aí na tua palavra, você acabou de ler. Ele diz para ela: mas o que nós temos a ver com isso? Se vai faltar vinho na festa deles, isso não compete a nós. Isso é problema do organizador da festa, né? Se hoje a gente fosse num casamento e faltasse alguma coisa, né, e alguém viesse falar para a gente poderia falar: mas isso daí é o problema, quem que organizou a festa? A quem organizou a festa que tinha que estar atento a quantos convidados viriam e quanto seria necessário, não é verdade? Então ele diz assim para ela: mas isso não compete a nós, aos dois. Vocês entendem, gente? Que Jesus traz Nossa Senhora para a intercessão. É Ele que faz isso. Não somos nós católicos. Nós aprendemos de Jesus isso. Não somos nós católicos que colocamos Maria na intercessão. O próprio Cristo nessa palavra está falando: mulher, isso compete a nós? A nós dois? Olha o lugar que Ele está colocando Nossa Senhora. Ele mesmo está colocando ela como intercessora, gente. Chamar Nossa Senhora de nossa intercessora, nós aprendemos com nosso Senhor Jesus Cristo. Não foi bispo, não foi papa, não foi os católicos que inventaram isso. Foi o próprio Jesus que chamou ela nessa passagem de intercessora. Isso compete a nós, mulher. O que nós temos com isso? E depois disso, o que ela faz? O que ela faz? Porque ela acredita em Jesus.
porque ela acredita em nosso Senhor Jesus Cristo, ela acredita no Filho dela. Ela chama os serventes e diz o que para eles? Fazei tudo o que ele vos disser. Ela tinha certeza que ele não ia negar o pedido dela. Ela tinha certeza, a oração dela foi uma oração de fé. Ela tinha certeza que Jesus ia atender o pedido dela, mesmo com aquela resposta. Porque ele não disse para ela, eu vou fazer, eu não vou fazer. Ele não disse nem que ia fazer e nem que não ia. Nem que ia solucionar o problema, ele não disse. E ela, sem saber da resposta dele, porque ela acredita, foi exatamente pela fé dela que ela concebeu. Por que Nossa Senhora gerou Jesus no ventre? Porque ela acreditou. Ela acreditou, ela acredita em Deus. Quisera nós católicos tivéssemos 1% da fé de Nossa Senhora. Eu peço isso a ela. Quando eu rezo, eu peço a ela. Eu falo, Nossa Senhora, eu quero ter pelo menos 1% da fé que a senhora tem. Porque foi porque ela acreditou que ela concebeu. E quando ele dá essa resposta, dizendo que aquilo não competia a eles, ela chama os servos e fala para os servos, faz tudo o que ele falar. Ela sabia que ele ia fazer. Ela sabia que ele ia atender o pedido dela. O que ele ia fazer, ela não sabia. Como que ele ia fazer, ela não sabia. Mas que ele ia atender o pedido dela, ela sabia. Sabe por quê? Não porque ela é melhor do que ele, porque ela acredita. Ela acredita em Deus, ela acredita no Filho dela. Foi por isso que isso aconteceu. Em seguida, gente, narra a palavra que haviam 6 talhas de água. Sabe quantos litros cabiam nessas talhas de água? No rodapé da tua Bíblia da Ave Maria está escrito de 80 a 120 litros. E os serventes do casamento, os garçons, vamos dizer assim, hoje, trazendo para o tempo de hoje, seriam os garçons, né? Ou aqueles que ajudam na festa. Não foi nem os discípulos dele que foi buscar, foram os serventes da festa. Os serventes da festa que estavam lá para servir o povo, pegaram e foram encher essas talhas de água. E um dia eu ouvi uma pregação de um padre que chama Padre Léo. E ele estava pregando essa mesma palavra. E ele dizia nessa pregação que era muito longe o lugar onde havia água. A água não estava ali no lugar da festa. Os serventes tiveram que andar quilômetros, não sei quanta distância, quantas jardas, quantos metros, não sei aí falar nesse sentido de quilometragem, mas a água não estava lá não. Eles tiveram que buscar, encher essas talhas de água, e aí depois Jesus fez o milagre e transformou a água em vinho. Fala para quem está do seu lado, é preciso que você comece a fazer a sua parte. E eu quero te parabenizar, porque você já começou. Você já começou. Você já está enchendo as talhas. E hoje as talhas, fala, é você. Você é esse vaso. Você hoje é essa talha que Jesus quer encher. Não daquela água, mas da água do Espírito Santo. Da água viva do Espírito Santo. Nessa noite, você foi convidado para que o próprio Jesus, por intercessão da Virgem Maria, encha você através do batismo no Espírito Santo, da água viva que jorrou do peito de Jesus, a água que cura, a água que transforma a nossa mentalidade, que muda o nosso comportamento.
É isso, amados, olha aqui para mim. É isso. É isso que Deus quer fazer conosco. Nos encher da água viva do Espírito Santo, para que o milagre aconteça na nossa vida. Porque o milagre só vai acontecer na nossa vida quando nós nos permitirmos ser cheios da água do Espírito Santo. Porque a palavra de Deus vai dizer que é o Espírito Santo que transforma o nosso coração. É o Espírito Santo que transforma as nossas atitudes, os nossos comportamentos. É o Espírito Santo que move o nosso coração. E só o Espírito Santo pode transformar a nossa vida. Mas ninguém. Só o poder de Deus, como nós cantamos hoje, com teu braço forte, Senhor, realiza dentro de mim, realiza na minha vida essa transformação. Mas eu quero te perguntar, você quer ser transformado? Você quer ser transformado? Você deseja nessa noite ser batizado no Espírito Santo? Você nessa noite tenha coragem de se colocar como essas talhas, erguer teus braços e dizer: Senhor, enche-me dessa água viva. Você tem coragem de fazer isso? Mas você quer fazer isso? Você quer que Deus transforme a tua vida? Você quer parar de ser menos briguento? Você quer parar de ser menos chato? Você quer parar de ser menos implicante? Você quer parar de ser tão durão assim de coração? Você quer ter um coração mole e perdoar mais? Você quer amar mais? Você quer ajudar mais as pessoas? Você quer servir a Jesus Cristo? Você quer servir a Jesus Cristo? Você quer servir a Jesus Cristo? Você tem certeza? Então levante-se.